Nós vamos dar continuidade a uma série de exposições que estamos fazendo na carta de Tiago. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Tiago. Só para quem não conhece, está chegando agora, nós temos esse princípio, esse costume de fazer exposições a respeito de um livro, e nós tentamos abordar o máximo desse livro, para que a gente tenha uma compreensão melhor a respeito dele. E hoje, nós vamos ver sobre o capítulo 3 de Tiago. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim, a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo que a gente tem para podermos meditar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu clamo ao Senhor, para que o Senhor mesmo, ó Deus, Teu Santo Espírito nos ajude a ter uma língua domada, para que ela seja instrumento de bênção, para que ela seja um instrumento, ó Deus, que as nossas palavras agradem ao Senhor, que elas sejam agradáveis na Tua presença. Ajuda cada um de nós, ó Pai, e obrigado porque o Senhor está conosco, isso é possível. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Final de semana passada, eu fui com os meninos para a gente cortar cabelo. Estava todo mundo cabeludo demais lá em casa. E aí eu e as duas crianças fomos lá e todo mundo cortou o cabelo, foi uma beleza. Estava tudo certo, tudo tranquilo até aí. Um pouquinho mais tarde a gente estava lá em casa, um tempo depois a gente estava lá em casa, e a Cacila estava olhando assim no espelho e falou assim: nossa, eu não estou me sentindo bem hoje não, Gustavo. Nossa, não estou me achando bonita nem nada. E aí eu caí na besteira de falar assim: não, você devia ter ido cortar o cabelo também. Porque todo mundo que cortou o cabelo, nós estamos todo mundo bonito agora. Ela falou assim: quer dizer então que meu cabelo está feio? É isso? É por causa do meu cabelo? Você quer que eu corte meu cabelo? Você acha que isso vai melhorar? Eu não sabia o que falava. Aquele momento poderia ter sido
minha redenção, né? Você fala assim, não, né? Das palavras naquele momento. Ou então aquilo também poderia ter sido o meu fim, né? De usar minhas palavras ali e a coisa ficar muito feia. Eu fiquei em silêncio aí correndo do quarto. Eu falei, não sei o que eu falo não tenho o que falar aqui não, né? Saí correndo, né? E passou, tudo resolvido depois. Não sei se você já se colocou numa situação dessa. Já caiu na besteira de perguntar para a mulher se ela está grávida? E ela não está. A irmã da Maísa está ali com um barrigão. Eu não ousei chegar para ela e perguntar se ela está grávida. A Maísa comentando, aí depois falou, não, tá, vai ter um neném aqui. Eu não caio nessa besteira não. Perguntar se alguém é neto. Você é seu neto? Não, meu filho. Uma língua domada, ela traz muita bênção para a nossa vida. Traz coisas boas, traz muita alegria. Talvez você já passou na situação de, ou você mesmo está numa situação ruim, e alguém te acalentar com palavras, alguém chegar para você e te tranquilizar, trazer paz através das suas palavras. Ou você mesmo já foi usado, para que outras pessoas também tivessem um pouco mais de alegria, um pouco mais de sossego, desfrutassem dessa paz, e você foi um instrumento através da sua boca, da sua palavra, da sua língua, para ser bênção na vida de outro. Mas uma língua indomada, ela também pode ser uma tragédia na vida das pessoas. Governos caem por conta de palavras, uma economia derrubada por conta de palavras. A gente tem, né, visto algumas coisas assim, por meio de palavras, tragédias podem acontecer, famílias desmoronarem, casamentos serem arruinados por causa de palavras. E esse é um alerta muito importante que Tiago vem trazer para nós, de como que nós podemos não só ter palavras, a nossa língua domada, mas sermos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Afinal de contas, existem alguns objetivos aqui, né? Algumas razões que ele vem trazer para nós, não só por que nós devemos ter essa língua domada, mas porque Deus, Ele é glorificado, ou mais glorificado, quando nós expressamos nessas palavras na nossa boca. Afinal de contas, vocês vão lembrar que Jesus disse que a gente fala do que o coração está cheio. E aí, no final das contas, nós vamos perceber que não tem a ver só com a nossa língua, gente que é tagarela, gente que fala demais, mas tem a ver principalmente com o coração que está perto ou longe do Senhor. E por que Tiago vem trazer isso aqui para nós? Por que ele vem falar nesse momento aqui a respeito da língua? Porque em todo momento Tiago não está preocupado simplesmente em falar a respeito da conversão, de Jesus, tratar de algumas doutrinas, mas ele é extremamente prático. Ele está entendendo que para essa igreja que ele está escrevendo essa carta aqui, ele entende que é um povo que crê em Jesus, é um povo que conhece Jesus, mas agora ele diz, vocês precisam expressar quem vocês são. Vou ficar bom hoje. Não está resolvendo não, meu melzinho com açafrão. Mas vai dar certo. O inimigo está querendo me derrubar hoje aqui, mas não vai dar certo não. Mas Tiago quer mostrar para nós que uma vida que um dia confessou com os próprios lábios, confessou que ama Jesus, a sua vida é completamente transformada. Ele demonstra, ele expressa isso, e isso vai produzir em nós cada vez mais uma fé madura. Tiago está preocupado em olhar para essas pessoas e dizer assim, gente, vocês amam a Deus, ótimo, vocês já confessaram isso, beleza, mas a vida de vocês precisa demonstrar isso. Afinal de contas, uma fé sem obras, ou uma fé, ou alguém que fala a respeito desse Deus, mas não vive isso, é uma fé morta. Ou seja, a fé é coisa nenhuma, né? Talvez é só um entendimento intelectual, e nós vimos isso aqui já nos domingos, que às vezes tem a ver com algo que você até entende, você gosta dessa palavra, mas isso ainda não atingiu o seu coração. Mas se isso atinge o nosso coração, com certeza todas as nossas atitudes serão diferentes. Ele está falando, isso aqui é para você mostrar mesmo quem você é, para você mostrar que você realmente crê em Jesus, que você tem sido transformado, em poder expressar quem é. Ele começa dizendo a respeito disso, das provações,
das tentações que nós passamos. Fala, olha, persevera firme aí, porque isso demonstra que você está firme no Senhor, que essa fé não é só de boca para fora, mas ele também diz, gente, você precisa demonstrar isso em todas as suas atitudes, em todos os seus relacionamentos. E aí a gente fez o compromisso, falou, gente, essa semana eu vou demonstrar que Jesus é o meu rei, que eu creio de fato nisso. E agora é mais um exemplo que Tiago vai dar. Falou, olha, eu vou mostrar para vocês aqui como que Deus transforma a nossa vida. É através da nossa língua. É através disso que nós vamos perceber que nós temos uma fé real, uma fé madura, uma fé verdadeira, quando as nossas palavras são transformadas. E então, John MacArthur, ele fala, né, que uma fé que não transforma a nossa língua, ela não é uma fé salvadora. Mas por que nós devemos ter cuidado com a nossa língua? Por que a gente precisa se preocupar com isso, com as nossas palavras? Afinal de contas, qual que é o objetivo disso? Em primeiro lugar, nós vamos ver aí que nós seremos responsabilizados pelo que nós dizemos. Versículo 1 diz, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que parece aqui nessa igreja, que estava acontecendo, é que por conta do prestígio que alguns mestres tinham, rabinos, eles tinha gente que estava se auto-intitulando mestre, e queria ensinar. A gente vai perceber que o nosso tempo não é muito diferente disso, né? Às vezes alguma pessoa faz um curso rápido ali, né, um intensivão, e agora já monta um curso para vender na internet. Quer ensinar, porque isso traz autoridade, isso traz respeito, e naquela época era a mesma coisa. E aí agora Tiago está dizendo, não torneis muitos de vocês mestres não, porque ao ser mestre existe, claro, os privilégios, mas existe a responsabilidade de usar as suas palavras. Ele está falando, lembre-se que ele está dirigindo aqui para quem era crente, para a igreja, para líderes que ensinavam a respeito da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo, porque Jesus já tinha vindo nessa época aqui. Então ele está dizendo, você que quer o prestígio de um mestre, mas parece que você esqueceu, só se quer o prestígio, né? Mas cadê a responsabilidade com as suas palavras? E é por isso que ele vai dizer que algo que é pesado, principalmente para nós que ensinamos, né? Para nós que nos dedicamos a ensinar a palavra de Deus. Ele diz, olha, você presta atenção, e muitos de vocês não se tornem mestres não, ensinadores, e aqui no caso, né, da palavra, porque quanto mais responsabilidade, mais vocês serão cobrados diante de Deus, das palavras que vocês proferirem. Mas, isso aqui não era só para mestres, isso aqui não é reservado só para líderes de igreja, porque ele continua dizendo aqui, versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras, todos tropeçamos de muitas maneiras. Quem são esses todos aqui que ele está falando? Agora não é só mais os mestres, não são só mais os mestres, ele está falando de todas as pessoas, porque afinal de contas, de uma maneira ou de outra, nós ensinamos pessoas. Você que é pai e mãe, você ensina seus filhos, você é mestre deles. Ele está falando, cuidado, porque você vai ser mais cobrado. Você vai ser cobrado com mais rigor, porque você está ensinando. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ensina. Esse é o grande ponto que o Tiago está dizendo aqui. E gente, perceba que isso aqui não é muito diferente dos nossos tempos não, dos nossos dias. Essa semana teve uma polêmica danada, de um pastor aí que falou, eu fico ligado, né, na fofoca gospel, eu estou por dentro. De um pastor que falou que você quer ver seu filho se perder, manda ele para a faculdade. Não manda ele para a faculdade não, é melhor eu não falar tudo, que senão, né, meus advogados estão pedindo para eu falar menos, senão eu vou ser processado aqui. Mas, ele falando, esse pastor dizendo para você não mandar seus filhos para a faculdade não, porque eles vão se perder. É melhor que ele se torne um vendedor de picolé, alguma coisa assim. E aí não é nada contra o vendedor de picolé, mas a história é essa, ele vai para a academia, para a faculdade, enfim, ele vai se perder. Eu falei, gente, e ele tem muitos seguidores, é muita gente que fala sobre isso. Eu falei, gente, nós temos que mandar nossos filhos para a faculdade mesmo, eles precisam estudar, eles precisam estar nesse meio, mas a diferença não é tirá-los do mundo, mas é orar para que Deus os guarde do mal, para que eles sejam influência nesse meio. Está vendo a diferença? Está vendo como pessoas, e talvez vocês já vieram de lugares em que pessoas usavam a palavra, a autoridade, carisma ou alguma coisa nesse sentido, para poder falar coisas que não tinham nada a ver com essa palavra.
mas às vezes tinha a ver com o seu próprio prestígio, com o seu próprio ego, com o seu próprio crescimento. E é exatamente esse o ponto, em primeiro lugar, que Tiago está dizendo aqui: cuidado, cuidado vocês que ensinam a palavra de Deus, porque vocês serão responsabilizados por isso. E a seriedade que nós temos, todos nós que ensinamos, mas lembre-se que ele está dizendo aqui, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, todos, sem exceção, porque afinal de contas todos nós somos pecadores, a gente já nasceu assim, certo? Todos nós fomos concebidos em pecado, todos nós somos pecadores. Então, se nós tropeçamos, essa responsabilidade é sua. Mas não só o tropeço aqui que ele está dizendo, agora ele vem explicar o porquê disso. Por que tem a ver com o ensino? Por que tem a ver com todo isso? Agora ele vai falar sobre nós. Porque aí ele vai usar alguns elementos da criação aqui, né? Dá 2 exemplos para nós. Primeiro, o freio de um cavalo, na boca de um cavalo, e um leme de um navio. E por que ele está usando esses exemplos? Gente, porque cavalo é muito forte. Cavalo é um bicho muito grande. Né? Quem lida com isso sabe da força que esse animal, não é à toa que ele é usado para a lida do dia a dia na roça. Mas um freio pode dominá-lo. Um navio gigante, um pequeno leme pode fazer ele mudar a direção. Mas sabe o que é interessante dessa história? Ele não está dizendo que a nossa língua pode mudar o nosso destino, pode fazer a gente caminhar para um lado e para o outro. Mas a ideia é, quem está na rédea desse cavalo? Quem é que está na direção desse navio? Quem está na direção da sua língua? Cuidado, porque você vai ser cobrado. E a gente chega em textos como esse, até você fala, não, eu não sou mestre, eu não ensino ninguém. Você falou de todos os exemplos aí, eu não tenho filho, eu não ensino na igreja, nada disso. Beleza, então vamos para Mateus 12, versículos 36 e 37, Jesus dizendo: mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de prestar contas, ou de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Existe uma história que é real. Quando em 1941 teve um ataque do japonês lá em Pearl Harbor, quando teve a Segunda Guerra Mundial, certo? Talvez você vai lembrar disso de filme, né? Tinha um filme com esse nome, Pearl Harbor, tal, o pessoal vem, ataca lá. Mas e aí, diante disso, quando a guerra começou, o pessoal foi mandado para o campo e todos eles foram ensinados. Existia uma campanha nos Estados Unidos, claro que dentro do exército e tudo mais, para que quando eles mandassem cartas para casa, para que eles não ficassem com a língua frouxa, né, não escrevessem nada lá para falar a respeito da localização deles. E o nome dessa campanha é Línguas Frouxas Afundam Navios. Pelo que aconteceu lá, no iniciozinho que desencadeou essa guerra, ele diz lá, a campanha era que ele estava falando para todos os soldados, todo mundo estava combatendo, para todos os Estados Unidos: línguas frouxas afundam navios. Isso serve para nós, porque línguas frouxas afundam muita coisa. Você sabe por causa dos navios, né? Uma ilustração aqui, que navios podem ser esses. E aí, gente, diante desses animais grandes, enormes, existe algo que luta contra, é a própria natureza desse animal, a própria natureza de um navio. Claro que não tem sentimento, nem nada, mas isso sem direção, sem controle, isso causa tragédia, gente. Mas agora, sob o domínio certo, agora isso tem direção. Um navio, você já deve ter visto navio aí sem direção, quando pede o motor, alguma coisa. Já imaginou quebrar um leme desse? Pode ter motor, pode ter o que for, gente. Fica à deriva, fica solto. Um cavalo indomado. Mas agora um pequeno freio é capaz de controlar. Um pequeno leme é capaz de controlar. E essa língua, ela pode ser domada. Porque ele está dizendo aqui que todo homem que controla, versículo 3, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E perfeito aqui não é alguém que não erra, que não peca, mas é gente madura. Quem não erra nas suas palavras demonstra que é uma fé madura, que cresceu, que conhece Jesus e tem expressado isso.
Opa, agora eu entendi que você realmente está parecido com Jesus. Por quê? Porque você não tropeça no seu falar, nas suas palavras, com a sua língua. É igualzinho esses exemplos aqui. E qual que é essa natureza que luta contra? É a gente mesmo. Esse desejo de falar dos outros. Esse desejo, essa vontade de criticar aquilo que às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Esse desejo e vontade de humilhar o outro, para que ele sinta a dor que eu estou sentindo. É essa natureza que nós temos. Essa natureza que quando você está em casa, e às vezes alguém faz alguma coisa contra você, e esse ímpeto de poder abrir a sua boca, para proferir ofensas. É essa natureza que nós estamos falando aqui, essa força que tem lutado contra as nossas palavras. Mas em segundo lugar, a gente precisa reconhecer então, antes de entrar nesse segundo lugar, e nós entendemos que a gente precisa lutar contra essas palavras, contra esses desejos, a nossa língua, porque a gente vai prestar conta. Lembra de que nós vamos dar conta, eu preciso voltar lá, perdão gente, eu preciso voltar lá, volta o slide por favor, naquele versículo. No dia do juízo, nós vamos ver de dar conta, né? Nós haveremos de dar conta de toda a palavra inútil que nós tivermos falado, pois nas nossas palavras nós seremos absolvidos e por essas palavras nós seremos condenados. Deixa eu só explicar isso aqui, porque senão não pode passar em branco. Para você não achar que você vai ser condenado pelas coisas que você faz ou deixa de fazer, certo? Nós seremos salvos e somos salvos somente por Jesus Cristo. E nós somos condenados, ou aquelas pessoas que forem condenadas, é porque rejeitaram Jesus Cristo. Esse é o único motivo. Porque pecadores todos nós somos, não é pecado ou não ter pecado que vai nos condenar ou nos salvar, é Jesus Cristo. Quem confessou Jesus, por isso que ele termina dizendo, por as suas palavras ele será absolvido. Em primeiro lugar aqui, mais acima de tudo, ele está dizendo, você que confessou Jesus Cristo por essas palavras, você vai ser absolvido. Mas você que negou por suas palavras, você vai ser condenado. Porém, para aqueles que não estão em Jesus Cristo, as suas palavras vão ser um peso maior ainda para você diante do juízo. É como se Deus tivesse um banco de palavras. É mais ou menos essa história. E lembra, gente, não sou eu não, tá? Inventando isso aqui. Olha o que Deus está dizendo. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Tem outra tradução que fala toda palavra frívola. Soltou palavra inútil? Opa, está no caderninho. Oh, contou uma piada suja? Opa, maravilha, está no caderninho. Besteira, palavrão. Está no caderninho, afinal de contas, Efésios capítulo 4 vai falar o quê? Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, imunda. Opa, saiu? Está no caderninho. E você achando que é só aquele que rouba, que mata, que adultera. E tem pecados que a gente acha muito grave, né? Não, olha só, pecado sexual, não, esse aí vai prestar contas. E ele está dizendo lá, palavra inútil, está no caderno, isso vai ser pesado contra você no dia do juízo. Para aqueles que não estão em Jesus Cristo, lembre-se disso. Para quem não está em Jesus Cristo, isso vai trazer juízo para a sua vida, caso esse seja o seu caso. Mas para aqueles que estão em Jesus, lembre-se, mais uma vez eu vou dizer, você não é condenado pelas coisas que você faz, ou ninguém é liberto pelas coisas que não faz, mas nós somos condenados ou libertos por causa de Jesus. Aquele que confessa Jesus, ele é liberto da condenação eterna. Mas agora como que a gente vai prestar contas? Suas palavras também estão lá no caderno. Mas a gente precisa lembrar aqui de algumas coisas, como galardão, como a função que a gente vai exercer no céu. Agora você imagina, você diante de Deus no dia do juízo, Jesus volta. Opa, vem cá, sua vez aqui na fila, vem cá, vai passar pelo juízo, eu já morri por você, não já? Já, vou entrar para o céu, não vai? Vai. Mas então, você me amava, não amava? Amava, beleza. Mas e aquela conversa que você tinha com seus amigos lá, como é que era aquilo? Me conta. Vai, conta aí. Aquelas piadas que você contava, né? Era legal demais, né? Você era engraçado lá no trabalho, na escola. Conta para mim aqui agora, vai. Imagina você perdendo os privilégios que você teria direito no céu, por conta das suas palavras. É mais ou menos essa história que nós temos. Lembra, quem está em Jesus, não vai passar pela condenação eterna, mas você já imaginou a vergonha que você vai passar? Por causa das suas palavras?
E aí não é só, deixa eu tentar ser um pouco mais prático aqui, porque às vezes você está assim, opa, estou livre dessa, eu não falo palavrão, eu não conto piada, sou sem graça, não tem nessa história não, sou um cara sério. Mas é a maneira como você fala com sua esposa, e a maneira como você trata o seu marido, os seus filhos, e a maneira como você responde os seus pais. Toda palavra inútil vai ser contada naquele dia. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós vamos prestar contas diante de Deus de todas as palavras que saírem da nossa boca. Mas em segundo lugar, as palavras, a nossa língua, ela é poderosa, seja para o bem ou para o mal. O versículo 3 diz, quando nós colocamos freio na boca de cavalo, e o versículo 4, dirigidos por um M. Imagina, eu já usei essas ilustrações aqui, mas imagine que se a sua boca tivesse uma ligação direta e nenhum freio assim, nenhum filtro entre a sua mente e a sua boca. Você já assistiu aquele filme O Mentiroso? Que o cara é um mentiroso que sou, né? E o menino lá faz um desejo de aniversário. Fala, eu queria que meu pai ficasse um tempo aqui sem falar nenhuma mentira. Aí esse cara não pode, ele não consegue mais mentir em nada. Aí as pessoas chegam para ele perguntando, né? Fala, você acha que eu tô bonita hoje? Ele não consegue mentir. É mais ou menos essa ideia. É claro que a gente não vai perder a gentileza. É claro que se alguém chegar para você e, enfim, você dá uma fechada no trânsito, você fala, não, agora não posso mentir mais. A gente não vai perder a gentileza. A gente precisa ser gentil, a gente precisa ser amável. Mas agora nossas palavras precisam representar ou mostrar quem nós somos. E essas palavras podem ser tanto boas, poderosas, tanto bem quanto mal. Nós vimos aqui animais poderosos que ele está dizendo, mas não só isso. Ele ainda vai dizer, gente, uma fagulhazinha pode queimar uma floresta inteira, não pode? Acho que foi essa semana, a cidade nossa aqui amanheceu nublada assim, né? Aí eu fui ficar sabendo, coisa boa. Pegou fogo lá no lixão. Ai, a gente respirando isso, né? Fogo descontrolado. A gente está chegando numa época, né? Isso para nós é muito conhecido, assim, que para nós do Cerrado. Chega essa época de queimada, de seca, faz uma fagulhazinha aqui, detona a plantação inteira. Pode detonar uma plantação inteira. Ele está falando, esse é o poder da sua língua, das suas palavras. Você pode acabar com a vida de alguém por causa das suas palavras. E tem gente que não se aguenta. Eu preciso fazer uma ponderação. Você pode ficar bravo comigo, não tem problema não. Eu não sou nem preconceituoso, nem machista não. Mas mulheres, vocês precisam de uma graça especial nessas palavras. E eu não estou falando coisa que eu desconheço não. Porque vira e mexe, eu estou tendo que tratar casos aqui de mulheres que não conseguem controlar suas palavras, serem amorosas, afáveis, mas é crítica, é palavra para humilhar, é palavra para diminuir a outra pessoa. E às vezes a pessoa pode estar até errada mesmo. Mas gente, lembre-se que a sua língua tem poder para incendiar uma floresta, para acabar com a harmonia de uma casa, para acabar com a unidade de uma igreja. Eu estou falando principalmente, mas não é só, tá bom? Todos nós estamos nessa, porque todos nós tropeçamos em várias coisas. Mas ela é poderosa também para fazer o bem, não é? A palavra é terapêutica. Provérbios diz que as nossas palavras trazem vida. Olha só que beleza. Ela é medicina para a vida das pessoas. E que esse seja o poder das nossas palavras. E é interessante, quando fala a respeito aqui, né, fonte mal, tem poder para destruir, ela traz umas palavras muito duras aqui. Porque diz, no versículo 5, fala a respeito desse incêndio, versículo 6, a língua é fogo, um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Agora você sabe qual que é a fonte, quando você usa a sua língua, esse poder, que poder é esse para destruir outro? Que poder é esse para
tirar a paz, que poder é esse para fofocar, que poder é esse para criticar, para diminuir outras pessoas. Agora você sabe a fonte, de onde que vem. E antes que você ache que o texto está muito pesado, você fala assim, credo, mas do inferno? Eu não sou esse cara do inferno, eu não sou, né, não sou do diabo não. Lembra de Pedro? Apóstolo Pedro? Quando Jesus fala assim, gente, eu preciso ir agora porque está chegando a minha hora e eu preciso morrer na cruz. E aí Pedro tinha acabado de falar coisas lindíssimas a respeito de Jesus. E aí ele chega agora nesse momento, e aí Jesus fala para todos os discípulos, gente, ó, eu vou porque é a minha hora, eu preciso morrer, essa, né, a minha missão também, mas fica tranquilo que eu vou ressuscitar. E Pedro, opa, vai não, o senhor não vai não, senhor. Mas nós vamos estar aqui, nós estamos aqui, nós vamos proteger o Senhor, o senhor não vai não. O que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro sendo boca de Satanás, uma boca que tinha acabado de falar palavras lindas assim sobre Jesus, reconhecendo quem ele era, mas num próximo momento, ele sendo instrumento de Satanás pelas suas palavras. Ela é poderosa, pode ser o bem, dependendo de quem está guiando a sua língua, mas ela também pode ser o mal, e você sabe quem está guiando a sua língua, quando você deixa de usar suas palavras para abençoar, e usa isso para amaldiçoar qualquer coisa. É o próprio Satanás, guiando as suas palavras, a sua vida e a sua boca. Mas a história continua, gente. As palavras duras, né? Porque é interessante quando a Bíblia fala sobre isso, e ele vem dizer sobre essa questão do inferno aqui, só para você ter uma ideia do que é esse inferno que Jesus está dizendo aqui. É claro que é um lugar de maldição, de perdição, quando Jesus usa, só Jesus usa essa palavra aqui, né? E Tiago também usando, mas no Antigo Testamento, é uma palavra que indicava um lugar. Esse inferno era um lugar fora de uns portões chamado Vale de Minom, e nesse lugar era usado para sacrificar crianças. Pais sacrificavam seus filhos para diminuir a ira dos deuses. Era esse lugar, chamado de inferno, que depois virou um lixão também, um lugar que o pessoal jogava lixo. Aí essa palavra, esse lugar, esse termo ficou designado então um lugar de tormenta, de sofrimento, que virou inferno. É esse lugar, é isso que a sua língua está produzindo. Só para você ter uma ideia, comparação do que Tiago está dizendo aqui. Quem que está governando quando você não controla a sua boca? Mas também, em último lugar, porque ela atrapalha os nossos relacionamentos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Versículo 9 diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Essa mesma boca que nós acabamos de glorificar, de bendizer quem Deus é, Jesus Cristo, nós clamamos, nós falamos aqui, é a mesma boca que daqui a pouco, eu sempre gosto de dizer esse exemplo, porque Satanás ele não espera até segunda-feira, né? Ele espera você entrar no carro ali agora, vai ter confusão. E isso atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas, não atrapalha? É ruim, não é? Quando a gente profere palavras assim um para o outro, dentro de casa, seja no trabalho. Agora imagina com Deus. Essa é a nossa maior preocupação que a gente tem que ter. Não é simplesmente ou somente um com o outro, mas é principalmente com Deus, e que Ele está dizendo que Ele vai usar um exemplo. Pode uma árvore produzir outro fruto? Isso é impossível. Agora como que você diz e professa Jesus? Aí talvez é um exemplo que Jesus mesmo vai dizer. Eles confessam com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Mas agora essas coisas precisam estar juntas. E se nós dizemos que amamos a Deus, a nossa língua, as nossas palavras precisam manifestar isso. É interessante como a gente vive um mundo assim, um tempo, principalmente o pessoal novo aí, né? Os meninos novos, tem esses influenciadores, e tem uns vídeos aí, principalmente os comediantes, é palavrão em cima de palavrão, né? Besteira danada. E aí gente nova absorve isso, e a comunicação deles começa a ser a mesma desse pessoal. Lá na escola teve um dia, eu estava sentado, e a minha sala fica perto dos meninos onde eles têm recreio, né? Aquela meninada lá. E aí beleza, estava lá sentado, um dia lá no recreio, e eu ouço um palavrão lá, uma menina falou um palavrão, assim, gente, eu não gosto disso. Não gosto por dois motivos. Primeiro, porque isso ofende a Deus. E segundo, porque eu já passei uma vergonha muito grande.
Quando eu era menino novo, eu falava muito palavrão, mas era muito mesmo. Sempre fui da igreja, criado dentro da igreja, presbiteriano. E a minha boca era muito suja. Até que um dia meus pais me chamaram, falaram: Gustavo, vem aqui, vamos conversar ali com a... Eu não sabia o que era, né? Falaram: Gustavo, vamos conversar ali com a... Era coordenadora, ela lembra dessa história até hoje também, chama Nelly. Era coordenadora do departamento infantil. Eu era menino, aí chegou lá e falou: Nelly, tudo bem? Eu lá meio, né, voado, sabia o que era? Aí eu falei assim: a gente não sabe mais o que fazer com o Gustavo, não, com essa boca suja dele, é tanto palavrão. E ela falou assim: eu não acredito. Eu lembro exatamente da cena e da vergonha que eu passei. Eu não acredito, Gustavo. Pronto. Bastou. Eu espero que talvez você que é boca suja passe por uma vergonha dessa. Pelo menos talvez você vai aprender. Igual um dia eu aprendi. E aí, voltando dessa história, estava lá na escola, ouvi um palavrão assim. É porque eu falo para vocês que eu não gosto. Aí eu saí na minha sala e falei: mas quem que está com essa boca suja desse jeito? Era frequentador dessa igreja. Aí é interessante, que eu acho que a vergonha foi muito grande. Porque as próprias pessoas, os colegas que estavam lá, falaram assim: tá vendo, pastor, lá da sua igreja, né? Frequenta a igreja com essa boca suja aqui. Eu não sei falar mais nada. Isso atrapalha o nosso relacionamento, gente. Principalmente com Deus. Imagina você falando com Deus, com essa boca suja, boca imunda. Você tratando Deus igual você trata sua esposa. Igual você fala com sua mãe, responde sua mãe quando ela pede para você fazer alguma coisa. Aí você trata Deus desse jeito. Isso atrapalha o nosso relacionamento, gente. E como atrapalha dentro de casa, isso é real ou não? Vocês aceitam assim? Uns desaforos assim? Falam: tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ninguém. Como isso é ruim, gente. Como... É aquela figura lá, é um cuspindo bala no outro, atirando no outro com essas palavras. E geralmente quando a gente responde o outro, a gente tem aquele momento da ira assim, né? Só um detalhe. Você que foge de problema, assim, né? Não é muito de falar: não, eu não tenho esse problema, porque eu calo. Eu saio, né? Fez igual eu no quarto, eu saio correndo. Eu não enfrento problema. Você também tem problema com suas palavras. Porque Jesus está chamando a gente, não só Tiago, mas é claro, Jesus está chamando a gente para termos equilíbrio. Que sai da nossa boca é abençoador. A gente cuida um do outro através das nossas palavras. O seu silêncio não cuida de ninguém. Não é assim que a gente resolve o problema não, tá? Fugindo. Mas é isso. Atrapalha. Um língua domado. Mas então, como que a gente pode resolver isso? Qual é a conclusão que a gente chega? Isso aqui é só um resumo, pode voltar? É só um resumo. Depois você precisar disso aí, tem um rapaz muito jovem que ele faz essas ilustrações, chamado, um canal chamado Brother Bíblia, que é muito legal, os perigos da língua, né? Só para você lembrar, uma fagulha que pode causar um incêndio, tem freio que controla cavalo, leme, que dá direção ao navio, e é por isso, né, que essa língua, um pequeno órgãozinho, que pode ou causar um tremendo desastre, mas se ela controlada, ela pode ser boa demais. E aí qual que é a conclusão que a gente chega? Que essa seja a nossa oração ao sairmos aqui dessa noite. Salmo 19, 14. Que você, ao acordar durante essa semana, possa fazer essa oração do Salmo 19. Não ore só pelo seu dia, pelo seu trabalho, para que esteja tudo bem, para que Ele te livre, mas que essa seja a oração nossa durante essa semana. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos falar isso aqui todo mundo juntos? Para que essa seja a nossa oração durante essa semana, dentro da nossa casa, a maneira como nós vamos tratar o outro, a maneira como nós vamos falar com aquela secretária ou secretária que te atendeu mal durante a semana, aquele vendedor que não foi com a sua cara e te tratou mal demais. Aí você vai lembrar disso aqui. Vamos todo mundo juntos? Que as palavras da minha boca
Porque quando acontecer uma confusão essa semana, você vai lembrar, falar, ai Deus, que as minhas palavras sejam agradáveis na tua presença. E o que a gente pode fazer? Quero ser um pouco mais prático aqui. Em primeiro lugar, você precisa cuidar do seu coração. Porque lembre que nós só podemos ter essa língua controlada e dominada pelo poder do Espírito. Afinal de contas, do fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito nós estamos falando é de domínio próprio. Domínio das nossas palavras, das nossas ações. Mas para isso você precisa cuidar do seu coração. Lembre-se, se você está aqui nessa noite, e você está precisando, às vezes é do seu coração ser curado, porque você foi magoado, às vezes você foi ferido, esse coração está difícil lidar com isso, e aí você vai entender que essas palavras de Jesus para você, são palavras que trazem paz, são palavras que trazem conforto, que trazem cura para a nossa alma, e é disso que você está precisando. Cuida do seu coração. Você também, que já crê em Jesus, você precisa encher o seu coração, porque lembra, mais uma vez, a sua boca vai falar, e não tem como, gente, a língua é dedo duro do coração. Não adianta você querer ter as suas palavras transformadas, se o seu coração não está sendo moldado por Jesus Cristo. Segundo lugar, pense antes de falar, claro, né? Você precisa pensar, tá bom? Você quer língua solta, pavio curto aí? Pensa bem, pensa se a sua piada, se as suas palavras, se a sua crítica, porque crítica a gente tem que fazer, né? Às vezes a coisa está ruim, a gente tem que falar mesmo, tem que enfrentar, né? Tem que falar algumas coisas que não estão certas, mas que a sua crítica seja para abençoar, que as suas palavras sejam para abençoar quem está dentro da sua casa. Pense antes de falar. Não confunda sinceridade com maledicência. Esse é meu defeito, eu sou sincera demais, eu preciso. Não, você é pecador, você é maledicente, você não é amoroso, você está pecando com as suas palavras. Não use de um defeito seu para querer justificar as ações que você tem, magoando pessoas, ferindo pessoas, mas usa com sabedoria, usa com amor, tudo que você vai falar durante a semana. E quarta, ali é só de uma maneira prática, cuidado com as suas palavras na fila do caixa, né? Em qualquer lugar que você estiver esperando demais, você perde a paciência, está esperando uma consulta lá, você faz um escândalo, né? Para um médico, sei lá, te atendeu mal, você vira o Zé Telo, né? Você precisa expressar quem você é, tá bom, precisa reclamar, vai lá e reclama, tem que reclamar, né? A gente não fica aceitando qualquer coisa não, mas vai lá, faz isso demonstrando quem Jesus é, que Ele transformou a sua vida, inclusive as suas palavras, e você vai ter confusão essa semana, certo? Eu falo, você não gosta de profetizar, né? Mas você vai ter confusão essa semana, porque o mundo é assim, né? O mundo está no caos, o mundo é caótico, o pecado é assim, né? Não estou falando coisa ruim para você não, desejando coisa ruim para você não, o mundo é assim, mas quando essas coisas surgirem, que as palavras da sua boca e o meditar no seu coração sejam agradáveis na presença do Senhor em todo momento. Vamos orar? Pai,